Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui nesse SET Sudeste, que se inicia. E eu fico muito feliz, né, da gente estar fazendo esse evento regional aqui. Esse é o primeiro evento regional do ano, né, dos nossos 5 eventos regionais. E é um ano muito importante para a gente, no qual a SET faz 30 anos. Então, eu gostaria, sem mais delongas, de apresentar o nosso keynote, né, de início do nosso evento, que é o Roberto Franco, que eu acho que também, na verdade, até dispensa apresentações, né? O Roberto Franco foi presidente da SET, acho que a coisa mais importante que ele fez foi ser presidente da SET muitos anos. E é sempre um colaborador assíduo para a nossa sociedade. Mas, além disso, né, ele também é um executivo da área de televisão super bem-sucedido e trabalha agora há muitos anos no SBT. Como eu não estava preparada para apresentá-lo, eu não sei exatamente qual é o cargo dele, mas ele é um grande diretor regulatório hoje do SBT. E já ocupou várias posições, né, no SBT e em outras emissoras de televisão, todas posições de liderança. Então, eu peço, então, a vocês para dar uma salva de palmas, ver se ele vem logo para o palco para começar, então, o recado para nós aqui. Obrigada. Roberto, está com probleminha? É sempre evento de, assim, sociedade de engenharia de audiovisual, né? É sempre o problema é o audiovisual, mas aqui, passo para o Roberto. Bom dia a todos. Infelizmente, o vídeo está com um probleminha de compatibilidade de computador com o projetor. A gente tentou checar mais cedo, mas, como estava sendo usado, não foi possível. Mas uma das coisas que eu primeiro quero falar, e eu acho que a apresentação ela poderia nos ajudar muito, mas quando eu recebi o convite do Cristóvão, e eu queria aqui, em nome do Cristóvão e da Liliana, agradecer a todos os colegas da SET pelo convite de proferir essa palestra inicial. E quando eu fui convidado, além da honra de ser convidado a uma palestra inicial de um evento, de uma entidade que eu prezo muito, fica o desafio. Porque quando a gente é convidado para uma palestra inicial, nós não estamos sendo convidados para trazer dados, nós não estamos convidados para dar uma aula, nós estamos sendo convidados para refletir um momento, nós estamos convidados para provocar um grupo de profissionais a refletirem sobre o momento e para que nós possamos juntos discutir e confrontar algumas visões. E, dentro disso, a gente tem que lembrar que a SET é uma entidade fazendo 30 anos agora de muito sucesso. Recentemente, né, ano passado, a gente vem concluindo o switch-off das principais cidades do país, já chegando a um percentual de mais de 50% da população com acesso só digital, e um processo elogiado, inclusive, pelo Cantar, que é uma das maiores entidades de acompanhamento da mídia televisiva no mundo, como um dos de maiores sucesso. Um switch-off em que ninguém que assistia a TV analógica perdeu o direito de assistir a TV aberta gratuita, em que as audiências, ao invés de caírem como caíram em muitos países do mundo, cresceram. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, a provocação dessa palestra é falar de futuro, e não tem como falar de futuro sem definir o que é o futuro. E aí, como evangelizador que sou, eu sempre repito a mesma coisa. Quem acompanha as minhas falas desde 1990 e alguma coisa, vai ver que eu sempre repito quase que as mesmas coisas, sempre acrescentando fatos novos, mas, graças a Deus, reforçando o core daquilo que eu tenho falado. Então, na hora que a gente vem falar de futuro, a gente primeiro tem que definir que tipo de futuro a gente acredita, né? Tem aqueles que acreditam no futuro pré-determinado, aqueles que acreditam no destino e que aquele futuro é imutável. Eu acho que não é o caso de uma entidade como a nossa.
Tem aqueles que acreditam que o futuro é caótico, que o futuro acontece ao acaso, numa velocidade incrível e que ele é cheio de surpresas e imprevisível. Isso tem muito a ver com o que a gente lê hoje nos jornais, tem muito a ver com o que a gente lê na mídia especializada, principalmente em marketing, em que tudo parece que o mundo anda numa velocidade incrível, tudo muda, e eles esquecem só um parâmetro, que o ser humano não evolui na mesma velocidade e que tudo gira em torno das necessidades do ser humano, que continuam quase que imutáveis na sua história. E aí, nesse futuro caótico, ele seria impossível de planejar. Eu sou muito mais de uma linha de pensamento que diz que realmente o futuro ele tem um grau de imprevisibilidade muito alto e a maneira melhor de prever o futuro é construindo este futuro. Se a gente pegar e trouxer essa experiência de construir futuro, e isso é um dos ensinamentos do Peter Drucker, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que enxergar de onde a gente parte. A gente tem que enxergar o presente. E aí um outro grande pensador, que é o John Naisbitt, não sei se vocês lembram, o John Naisbitt, na década de 2000, ele escrevia aquele livro Megatrends. E nos livros Megatrends, o John Naisbitt sempre trazia a discussão de como seria o futuro. E um belo dia, e ele era um dos futurólogos que mais acertava, convenceram John Naisbitt de escrever como ele fazia essas previsões. E o John Naisbitt, nesse livro, que é o modelo mental do John Naisbitt, ele mostra o processo que ele usava para construir o futuro, né? Tentando enxergar os indícios do que seria esse futuro. Bom, um dos maiores segredos que ele ensina é que o futuro está imerso no presente. O futuro está aqui, junto conosco, e às vezes não percebido. Por que não percebido? Porque a evolução em um dos setores da tecnologia, ou um dos setores da política, ou dos setores das relações sociais, eles estão imersos só naquele ambiente. E as pessoas que estão naquele ambiente não percebem essa mudança porque estão vivendo o dia a dia. No momento que isso é confrontado com pessoas de fora dessa disciplina e que veem aproveitamento para isso, é que as coisas evoluem sobremaneira. A gente vê a evolução dos diagnósticos médicos. De onde ele vem? A evolução da tecnologia de imagens e a evolução da computação. A gente fala em várias evoluções que estavam presentes. O caso mais comum que todo mundo fala é o do post-it da 3M, que ao tentar fazer uma cola que fosse super forte e assumir aquilo como um fracasso, um outro engenheiro que tinha mania de marcar os livros que lia e depois tirar sem querer deixar manchas, usa aquela cola e descobre um uso totalmente distinto daquele que foi pensado. Então, esse salto de disruptura de algo, ele não aconteceu como disruptura no mercado de colas, ele aconteceu como uma evolução no mercado de colas, que deu uma disruptura em marcadores de livros. Repare que a disruptura foi em outro setor. Eu acho que todos aqui, não sei se são usuários, mas já ouviram falar de Viagra. O Viagra foi feito para melhorar a questão de circulação sanguínea em pacientes que tinham problema de obstrução e trombose. E acabou sendo um sucesso, trazendo revolução em outro setor. Então, dito tudo isso, a gente tem que trabalhar para enxergar um pouquinho o presente. E o presente é cheio de mitos, ele é cheio de ansiedades, né? Há quanto tempo vocês ouvem que a TV aberta vai morrer? Há quanto tempo vocês ouvem que a mídia tradicional vai morrer? Há mais de 15 anos, há quase 20 anos, a gente ouve isso todos os dias. E aí vem outro ensinamento do John Naisbitt. Quando você quer entender o futuro, se concentre no placar do jogo. O John Naisbitt falava algo que todo mundo achava incrível, que ele dizia: o caderno mais acreditável de um jornal é o caderno de esportes. Aí todo mundo se assustava e dizia: não, estou falando dos placares. Eu estou falando que se um jogo foi 2-0, o jogo foi 2-0. Se o cara estava impedido, se o cara não estava impedido, se o juiz roubou, isso é versão da história. O placar, ele é objetivo. Então, concentrem-se nos dados objetivos. E aí a gente vê uma série de dados que estão aí totalmente abertos e consultáveis. Os números da Nielsen, os números da Comscore, os números do projeto ThinkBox,
inglês, e todos mostram que a TV aberta, que a TV linear, ainda tem um domínio absoluto do tempo consumido pelo telespectador. Nos Estados Unidos, nossa pesquisa da Comscore mostra que 84% do tempo em que a pessoa assiste TV, ele gasta vendo o chamado Live TV, ou seja, a TV tradicional. Na Inglaterra, esse número é em torno de 80%, e entre os jovens, ele é superior a 41%, sendo que quando soma o time shifted e quando soma o OTT de conteúdos de TV, esse número ultrapassa 59%. O que se vê no mundo inteiro é que as mídias tradicionais e a televisão voltaram a crescer, voltaram a se fortalecer. E usaram de todos os dados e todos os indícios de que ela fracassaria, foram, na verdade, enriquecedores. As mídias sociais aumentaram o engajamento e a relação com os canais de mídia tradicional. As outras plataformas de distribuição permitiram à televisão que monetizava seus conteúdos exclusivamente nas suas telas, a passarem a monetizar outras janelas e outros canais de distribuição. A questão do móvel fez com que as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo fora de suas casas. Tendo uma leitura geral, a televisão, por ter um processo de distribuição gratuito e fácil de acesso, muito simplificado, por ser uma mídia compartilhada, uma mídia em que você consome hábitos compartilhados de massa, ela só ganhou espaço nos últimos anos. Lógico que ela passou por um buraco, uma preocupação e uma tendência, porque todos queriam um novo mundo, e muitos, por suas crenças, apostaram em caminhos diferentes, reduzindo a importância da televisão por um período de 3 a 4 anos, e hoje ela vem crescente, se recuperando. Então, o que é que a gente está olhando? A gente está olhando que se criou um mito de informação. Infelizmente, eu não posso mostrar os dados, mas no Brasil, inclusive, a audiência de TV cresceu nos últimos anos, o tempo de TV, o tempo em que o telespectador fica à frente da tela, cresceu nos últimos anos, a cobertura da televisão cresceu, e 1 ponto de audiência de televisão, 1 ponto de audiência no Brasil. Alguém tem ideia de quanto significa de pessoas ligadas? Um único ponto de audiência significam 2 milhões de pessoas assistindo o seu conteúdo. 2 milhões de pessoas impactadas. Ou seja, a cada minuto, 1 ponto de audiência atinge 2 milhões de pessoas. Então, é um número de impacto muito superior ao que se alardeia no mundo online de alguns conteúdos, que levam, às vezes, 30 dias para conseguir 2 milhões de impacto. E por que essa miopia? Por que se errou tanto em previsão? Mais uma vez, e como evangelista que sou, e como disse, eu chamo a atenção que quando a gente prevê o futuro, a gente tem que prever quem comanda o futuro. E até então, quem comanda o futuro são as necessidades humanas. Toda e qualquer aplicação, todo e qualquer negócio, vai sobreviver ou não se ele tiver clientes. E os clientes são seres humanos, que usam daquilo que lhe é mais conveniente. Eles não são drivados pela tecnologia. Não somos nós que ofertamos tecnologias que dizemos ao cliente o que ele quer e o que ele tem que fazer. Na verdade, é ele que faz a escolha nas infinitas opções. Eu trouxe aqui 3 fotografias, infelizmente não posso mostrar, mas uma é uma estrada única, como era no passado. Você só tinha um caminho a seguir. Hoje a gente fala que nós temos diversos acessos, diversas estradas, uma bifurcação enorme de caminhos que podem ser seguidos. Porém, o que as pessoas esquecem é uma visão que eu sempre presto atenção quando eu passo numa avenida e vejo um canteiro todo gramado. Eu não sei se vocês já repararam com essa imagem, eu trouxe uma aqui do canteiro central, ali da Esplanadas dos Ministérios de Brasília, em que você tem as vias de asfalto, você tem as calçadas, você tem as passarelas, você tem as ciclovias, e você olha o canteiro, está todo recortado por caminhos abertos, por pegadas humanas que fizeram o seu próprio caminho. Então, por mais que a gente imagine o que as pessoas querem, as pessoas
buscam seus próprios caminhos e fazem suas escolhas. Então, a mensagem que eu trago aqui é: a TV não está morta e a TV vai viver por um bom tempo. Agora, eu não estou falando de TV, aquela em que você produz e distribui, produz 100%, distribui 100%. Não, eu estou falando TV, aquela que faz conteúdos que encantam, que faz conteúdos que prendem, que informa adequadamente, que traz conteúdos locais, que mantém ligada a vida do seu telespectador. Aquela que seleciona e faz a curadoria de conteúdos que tenham validade para o seu consumidor. Aquela que, usando do seu expertise, usando do seu brand, usando de toda a sua reputação, ajuda ao consumidor a escolher os conteúdos e os empacota de maneira adequada. Eu estou falando de televisão, aquela que distribui por todo e qualquer meio de distribuição acessível e viável economicamente. Eu estou falando de televisão que oferece cada dia mais qualidade. Qualidade do ponto de vista não só da forma, como do conteúdo. E também da forma, porque o ser humano, quando senta em frente de um aparelho de televisão, ele quer relaxar, ele está usando muito da sua parte do cérebro, não a racional, não a cognitiva. Ele está usando do seu cérebro a parte límbica, a parte que é sensorial. E a parte sensorial, ela tem muito mais capacidade de enxergar, ouvir e sentir do que 1080, 4080 ou qualquer número de pontos que a gente oferte. Ela está muito mais ligada a como aquela realidade entra no seu cérebro e lhe provoca emoções, e lhe provoca reações. Então, toda e qualquer forma de enhancement de qualidade, seja alta definição, seja HDR, seja 3D, seja 360, seja o que for, o quanto mais sensação de realidade, o quanto mais estímulo na nossa parte perceptiva, maior será o engajamento, maior será a imersão. Porque o que as pessoas querem é ser transportada a realidade para uma outra realidade. Elas querem viver histórias, elas querem sentir histórias, né? É muito mais uma questão de telepresença do que de televisão. Então, na parte da produção de conteúdo, como qualquer outro produtor de conteúdo, quanto mais qualidade, quanto mais imersão ofertada, melhor. Aqui, nosso colega da Câmara 2 dizia: eu não sou técnico, eu sou operador, me sinto constrangido em falar, às vezes, com a sociedade da SET. Não, acabou essa distinção entre os profissionais. Acabou também essa distinção de que cada um faz. Nós não podemos mais ter numa empresa a área de marketing pensando no consumidor e o que ele quer, a área de criação pensando nas histórias, a área técnica só fornecendo tecnologia, a área operacional entregando as tarefas. Nós temos que pensar como todos o que fazemos, como agregamos valor ao nosso consumidor final. Bom, dito isso, vocês vão dizer: puxa, Roberto é um dos caras que não acredita no digital. O SBT não aposta no digital. Eu vou dizer a vocês justamente o contrário. Se nós reconhecemos que a maior fonte de financiamento que nós temos ainda é a mídia tradicional e a TV aberta, se nós reconhecemos que nós temos ainda longevidade e que nós temos muito espaço para crescer, nós dizemos que tudo isso é graças ao digital. Muitas das ferramentas do digital que diziam que ia matar a televisão, como eu disse antes, fortaleceram a televisão, trouxeram novas oportunidades. E mais, como eu sempre disse e já repeti várias vezes, e quero que não me interpretem mal, que eu não quero ser preso, se nós pudéssemos tomar um pó de pirlipipim, né? Eu vou usar Monteiro Lobato, porque se eu topor aqui no Rio, vai dar rolo, não estou querendo invadir a área de ninguém. Então, se nós pudéssemos tomar um pó de pirlipipim e nos transportarmos para outras realidades, nós não precisaríamos da televisão. Se nós pudéssemos viver emoções, nós não precisaríamos de televisão. Então, a tecnologia é o meio que atende a uma necessidade. O que nós queremos é nos divertir e nos informar. Então, cada vez mais nós vamos ter que saber divertir e informar. E mais, adequar essa oferta de entretenimento e informação a quem paga a conta, porque os negócios só são viáveis com quem paga a conta.
Algumas vezes na 7 eu fiz uma palestra mostrando a cauda longa, explicando o que é a cauda longa, mostrando que as mídias de massa estão na cabeça da curva, porque ela atinge várias pessoas. É o que tem sentido falar de publicidade. A publicidade quer falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não existe melhor tecnologia para fazer isso do que as tecnologias de comunicação de massa, como radiodifusão, rádio e TV. Por quê? Porque a rede não se carrega com o uso. Eu posso ter um usuário e 20 milhões de usuários, e a minha eficiência do canal é exatamente a mesma. O custo não se multiplica, o tráfego não carrega a rede. Você permite as pessoas assistirem uma tela grande conjuntamente. Como diria o Foucault, a televisão é a cola da sociedade. É uma das colas da sociedade, a comunicação social. Por quê? Porque ela pauta o dia a dia. A gente conversa sobre os temas que viu. Se olharem as redes sociais, a maioria dos tópicos relacionados estão relacionados à televisão. Então, se a gente fala tudo isso, e televisão é tão importante para isso, não adianta a gente se dividir mais como técnicos, operadores, programadores, porque o que nós temos que entender é que tudo o que fazemos tem um fim, e a gente tem que cumprir essa missão, e cumprir essa missão muito bem. Outra coisa que a gente começou a falar e não concluiu foi: por que, então, se previu tanto a morte da TV e se errou tanto? Porque nós apostamos e nós sempre buscamos novidades. O nosso cérebro está pronto para isso, está pronto para surpresas. O futuro virá, mas ele, às vezes, é mais lento do que a gente deseja. Uma das formas de você matar o futuro é tendo uma péssima leitura, uma leitura distorcida do presente, ou apressar o acontecimento do futuro. Quantas empresas quebraram por prestar serviços que a tecnologia ainda não permitiam? E quantas outras quebraram por prestar serviços excelentes e que o consumidor simplesmente não queria aquele serviço? Então, o futuro, ele tem que ser lido, como eu disse, de um bom presente e de uma boa leitura das necessidades humanas. Outra coisa, métricas. As métricas, hoje, a partir do ano passado, inclusive, com o discurso do CMO da Procter & Gamble, que foi o primeiro a abrir a boca publicamente para dizer o seguinte: nós vamos parar de investir no digital, porque as métricas não são confiáveis. E por que as métricas não são confiáveis? Porque cada empresa de tecnologia criou sua própria métrica, se mede por ela e divulga números que não são sustentáveis. Porque não tem disclosure. As pessoas não dizem exatamente o que significa um view. Os vídeos de tal provedor chegaram a atingir 91% dos internautas de tal país. Legal. O que é que significa um view? O cara passou por lá, abriu 1 segundo, 3 segundos. O que é que significa um view? Então, a partir do ano passado, as empresas mais fortes e mais sérias do mercado têm buscado a padronizar as métricas, têm buscado a dar transparência. O que a gente vê como tendência é que o mercado digital teve uma grande perda deste momento de desconfiança de fraudes, de robôs, de fake news e, principalmente, de faltas de métricas confiáveis. E ele enxergou agora que, para sobreviver, ele vai ter que aceitar as regras do mercado. Ou seja, vai ter que ser transparente. Então, tem essa tendência para que se reconstrua esse mercado com mais transparência. Desculpa, estão dizendo aqui que chegou uma notícia agora de que, infelizmente, está tendo uma manifestação aqui na frente e a gente vai ter que interromper. Mentira. Mas viu como é fácil você contar algo quando as pessoas podem ser surpreendidas, principalmente se isso lhe traz ameaça, principalmente se isso lhe traz medo, principalmente se isso traz apocalipse? O Apocalipse está na Bíblia e está em vários escritos, em várias religiões. O ser humano sempre acredita em Apocalipse. Se eu tivesse pego o telefone aqui, atendendo uma ligação, e tivesse dito: gente, acabou de acontecer aqui uma notícia da NASA, dizendo que um asteroide está com 86% de chance de se chocar com a Terra. Qualquer pesquisa rápida, se vocês veriam que eu estava mentindo. Mas não daria tempo, porque, quanto a verdade calça o tênis, a mentira já completou a maratona. Então, o outro perigo vocês repararam que as pessoas do marketing e do mercado tradicional leem as mesmas coisas, participam dos mesmos eventos, conversam sobre as mesmas coisas. O pessoal do mundo digital
mais jovens, conversam as mesmas coisas, leem as mesmas coisas, discutem as mesmas coisas, e estão em outro mundo fechado. Então, as verdades se constroem em mundos diferentes e, às vezes, parecem conflitantes. O que é que nós, como SET e como cidadãos, devemos buscar? Devemos buscar, justamente, conversar com as pessoas que são totalmente distintas. Enxergar como é que empresas que alcançaram tanto sucesso atendendo demandas de entretenimento e informação podem ganhar com a tecnologia. Para desenvolver as tecnologias que atendam essas necessidades. Ao mesmo tempo, ouvir desses inovadores, ouvir desses revolucionários, o que é que tem de novo que eu possa aprender e incorporar no meu negócio. Então, essa discussão é mais do que valiosa, essa discussão é mais do que rica. Eu vou encerrar a minha fala para a gente poder discutir um pouco, mas eu queria chamar a atenção o seguinte: se de fato a televisão, como qualquer outra mídia, e mesmo o mundo digital que nasceu digital, está cada dia mais baseado em computador, cada dia mais baseado em TI, cada dia mais baseado em IP, e essa tecnologia evolui de maneira exponencial, o nosso conhecimento para lidar com esse mercado também vai ter que evoluir na mesma velocidade. Então, todo e qualquer profissional de qualquer área que queira lidar com esse novo mundo vai ter que aceitar a realidade que ele vai ter que se transformar a cada dia. Segundo ponto, eu vou usar até uma provocação feita pelo Roberto Takeda, o Júlio e a Juliana estão aqui, ouviram ele falar, e foi uma coisa muito divertida, que ele mostrou o seguinte: qual é o ser humano que a gente acredita usando a tecnologia? Nos transformarmos no exterminador do futuro, em que a máquina domina o homem e passa a procurar exterminá-lo e substitui o homem, quer dizer, a tecnologia leva uma máquina absolutamente perfeita, melhor do que o homem? Ou vamos apostar que a tecnologia produza homens de ferro, que através da tecnologia multiplicam suas capacidades? Então, são esses caminhos que a gente tem que trilhar. E aqui encerrando, Liliana, eu lhe peço a permissão para colocar claramente o seguinte: qual é o papel que eu vejo da SET? A SET tem que promover esse ambiente de discussão, esse ambiente de confronto de visões, esse ambiente claro de juntar os profissionais que vêm de um mundo de sucesso com os profissionais que estão criando outro mundo de sucesso e fazer com que esses dois mundos juntos produzam cada vez mais um atendimento das necessidades do consumidor e satisfação para que existam negócios, né? Quando a gente fala da cauda longa, como eu vinha dizendo, se imaginava uma cauda longa infinita e hoje a própria realidade vem fazendo acreditar que essa cauda longa não vai ser tão longa quanto se esperava, porque por esses problemas de métrica, por esse problema de associação de marcas a conteúdos indesejados, os investidores em publicidade estão cada vez mais reticentes e limitando seus investimentos àquela parte dos provedores que conseguem lhe dar a confiança e a proteção de que seu Mercedes-Benz não vai ser anunciado junto à execução de um jornalista pelo Estado Islâmico. Então, mais uma vez, a SET tem que ser esse ambiente de discussão, a SET tem que promover o intercâmbio tecnológico, o intercâmbio e a disseminação do conhecimento, mas a SET também, Liliana, tem que voltar a discutir e defender algumas políticas públicas. Defender políticas públicas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento no país, que é pífio principalmente na nossa área, que faça nossos governantes entenderem que uma câmara, um servidor de vídeo, e qualquer outro equipamento relacionado à produção do audiovisual é um bem de produção. Não é possível que a gente pense que uma prensa numa indústria é um bem de produção, por isso pode ser importado sem impostos, e uma câmara não é um bem de produção e paga mais de 65% de impostos. Nós temos que entender que, se nós não tivermos uma internet disseminada, se nós não tivermos redes 3G, 4G, 5G disseminada, nosso mercado de distribuição vai estar cada dia mais limitado e competindo com outros mercados que não têm as mesmas imposições. Nós temos que entender que o trabalhador, a regulação trabalhista, foi uma grande vitória recente do setor mudar a regulamentação do radialista. Nós tínhamos 100 funções regulamentadas, funções que não existiam, funções que não consideravam a tecnologia e funções que nada têm a ver com a atividade. Hoje foram reduzidas a 24, e eu digo,
temos que pensar se ainda cabe regular. O novo mundo não tem função regulamentada e as pessoas estão felizes trabalhando nele. É muito difícil você competir com empresas engessadas, com empresas totalmente desengessadas. A questão da responsabilidade pelo conteúdo, a questão da regulamentação. Lá na NAB agora, o Gordon Smith, o Greg Walton e o Ajit Pai falaram a mesma coisa. Tem que se rever a regulamentação das mídias tradicionais. O novo mundo não é regulamentado. E, ao invés de ficar levantando bandeira para regulamentar o novo mundo, é muito melhor desregular serviços altamente regulados, fazendo com que prestem melhores serviços para a sociedade. Então, encerrando, isso que eu acredito do nosso papel como profissional, cada um tem que buscar a sua responsabilidade própria, o desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, que a SET seja esse ambiente propício e que a gente possa discutir aqui na SET não só tecnologia, mas a gente possa discutir os meios como usar a tecnologia, que vai muito a questão das operações, e a maneira com que nós acreditamos que é melhor para a sociedade que ela seja usada. Tecnologia é inexorável, o uso dela, não. O meu carro pode andar a 300 km por hora, mas eu não posso dirigi-lo a 300 por hora numa pista brasileira. Então, regulamentação é algo que também deve ser tratado, e é esse ambiente que nos dá um ambiente de competição saudável, é esse ambiente que nos diz o que é que nós podemos investir e nos dá a segurança jurídica para atuar. Muito obrigado a todos, e eu acho que, e desejo que esse seminário, Cristóvão, seja repleto de confrontos de visões, de confrontos de caminhos, e que a gente antecipe a vontade do público e ache quais são as trilhas que vão ser cortadas no gramado. Pessoal, não acabou não. Eu pedi, tem mais meia hora, o senhor sente, por favor, porque agora vai começar o confronto que ele tanto estimulou, tá? Eu vou abrir para perguntas e respostas do Roberto Franco, vou aproveitar, porque o Roberto Franco é um pensador também do futuro. Eu vou começar com a primeira provocação para o Roberto Franco. Vou pegar um outro microfone aí. Roberto, eu queria saber aqui da audiência, por favor, colabora comigo, levanta o braço. Quantos aqui assistem TV aberta pelo ar? Não vale pela TV por assinatura, tá? Quantos assistem pelo ar? Vamos contar? Pelo ar, RF, TV digital pelo ar. Quantos deram aí, Liliana, mais ou menos? Mais ou menos. Não, não é para confronto, não é para nada, é só para ter uma noção. Pelo ar. Não vale pela NET, não vale pela Claro TV, não vale pela Oi TV dessa turma aí, não vale pela Vivo TV, só vale, nem vale pela internet, vale pelo ar. Quantos assistem TV aberta pela TV por assinatura? Levanta o braço. Pela TV por assinatura deu muito mais, concorda, Roberto? Bem mais, tá? Quantos não assistem TV aberta? Ok. Quantos assistem mais conteúdos por dispositivos móveis? Soma todos os dispositivos, tá? Vale vídeo pelo YouTube, vídeo pelo WhatsApp, vídeo por tudo. Posso fazer uma pergunta também? Pode, para a audiência. Quantos bebem bebida diet? Quanto que é? Bebida diet, Coca-Cola diet, algo desse tipo. Bastante gente bebe Coca-Cola diet. É muito pouco, muito pouco. Vocês sabem... Quantos tomam chopp aí? Levanta o braço. O Brasil não é um dos maiores países consumidores de álcool. O grande risco de pesquisa é isso. Isso aqui que o Cristóvão está falando é uma enquete. Né? É uma enquete, não é uma pesquisa, não é amostral. A gente vê o seguinte, se vocês pegarem um dado, infelizmente não dá para botar, mas entrem na página do Cantar Ibope ou perguntem à menina do Ibope que vem aqui hoje. A audiência da TV aberta vem crescendo. O universo de TV ligados, o universo de TV aberta chegou a 34%. As curvas dos últimos anos mostram o seguinte, o consumo de TV aberta cresceu, tal qual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos chegou a penetração de TV só pelo ar a mais de 20%, certo? Então você tem um crescimento do TV aberta e um crescimento de OTT. E o cabo caindo. Aqui no Brasil está o mesmo comportamento. E o cabo caindo por quê? Porque o cabo até então, ele só estava agregando valor na vida do consumidor na distribuição. E no momento que você tem oferta de distribuição mais barata, ele cresce. A adesão ao OTT não tem nada a ver com o fenômeno de idade. Tá? Eu só estou te provocando para explorar você. Mais do que comprovado. E veja, eu estou trazendo porque assim, é assim que se cria os mitos. A cabeça de quem toma Coca Diet é que o consumo de Coca Diet é maravilhoso e que as bebidas Diet suplantaram as bebidas calóricas.
O consumo de Coca Diet no Brasil, ele é recordista, é um dos maiores que existem no mundo. E você tem uma lata de Coca Zero a cada 10 latas de Coca-Cola. Ele chegou a 10% e é recordista. Então, é um fenômeno do marco chamado Síndrome de Gabriel, em que a gente se inspira pelaquela comunidade que a gente vive e acha que a realidade é essa. E também não começa a entender os comportamentos. Por exemplo, se lançou muita questão dos millennials, que os millennials abandonaram a televisão. Se vocês lerem o David Brennan, que é um psicólogo, que participou do ITV, ele participou justamente da TV interativa inglesa, e depois entrou como pioneiro do projeto Thinkbox, que é um projeto da Barbie, que é o projeto de medição de audiência britânico. Se vocês pegarem a página do Thinkbox, tem um estudo muito grande, e ele, como psicólogo, ele bota em questão muito sério se esse fenômeno é geracional ou se esse fenômeno é só de idade. E ele comprova que a redução de 30% a 40% que um jovem de 18 a 25 anos tem ao ver televisão é um fenômeno muito mais relacionado à idade do que à geração, que depois, no futuro, ele volta a ver televisão, e mais, que isso sempre foi assim. Mais uma vez, eu não estou aqui advogando para a televisão, até porque eu acredito que a gente não deve se preocupar com o meio, a gente tem que se preocupar com o que a gente faz. Então, a forma com que você consome esse conteúdo, a forma que você distribui, pouco importa. O que importa é que o conteúdo chegue. E tinham 2 vídeos aqui, até para provocar, Cristóvão, e mais uma tabela mostrando que o SBT é o maior canal de TV aberta que existe mundialmente no YouTube. A maior audiência de TV aberta no mundo é do SBT. Do YouTube. Do YouTube. Quando você olha Twitter, Facebook, etc. e tal, e vê os números dessas plataformas aqui no Brasil, você vai ter o seguinte: o SBT tem mais de 50% de fãs ou de seguidores nessas plataformas. Quer dizer, são números muito altos. Nós acreditamos piamente no digital. Agora, você recusar que o comportamento de ver audiência, de ver televisão ou de ver conteúdos em coletividade está morto, isso, Cristóvão, não está. Não, concordo com você. Só antes da pergunta dele, citar um exemplo, tá? Vou citar pelo meu filho, os colegas do meu filho. Hoje em dia, antigamente você via um cara em frente à televisão, a pessoa, você garantia, aquela pessoa está assistindo televisão. Lá em casa eu chego, todo dia o Eric está sentado na televisão, mas sempre está vendo Netflix, na mesma televisão. Os coleguinhas dele, eu não estou dizendo que você não está errado, não está errado, não. Eu concordo com você com tudo. É que existe uma grande dúvida da monetização, que é um outro papo. Eu estou servindo de escada para o painel da Liliana, que vão vir aí os presidentes da BES, presidente da BTA, estamos servindo de escada. Então, antigamente, todo mundo ficava em frente à televisão, você sabia, o cara está vendo televisão. Agora, você chega numa casa, o pessoal está de frente a um aparelho, que eu chamo de um aparelho multimídia, né? Que é uma tela e um alto-falante usado por um monte de fontes de conteúdo. Você não sabe o que ele está assistindo, de jeito nenhum. Não dá para adivinhar. Então, eu vou passar a palavra aqui para o... Pergunta, se identifica, por favor, tá? Por gentileza. Deixa eu só completar os dados aqui que eu achei aqui. No Facebook, o Facebook tem 2,1 bilhões de usuários no mundo. 102 milhões estão no Brasil. O SBT tem 51 milhões de fãs no Facebook. Twitter, 328 milhões, 33 milhões no Brasil, o SBT tem 10 milhões de fãs. Instagram, 10 milhões de seguidores. Instagram, 800 milhões no mundo, 50 milhões no Brasil, o SBT tem 22,2 milhões de seguidores. YouTube, 1,5 bilhões no mundo, 98 milhões no Brasil, e nós temos 34,2 milhões de inscritos. Quer dizer, mostra que nossa estratégia, apesar de não alardeada, ela vê o digital totalmente como um mundo novo e como um mundo para a gente explorar. Mitos e verdades, números, dados absolutos são os que eu compartilhei anteriormente. Perfeito. Bom dia, meu nome é Eduardo Meirelles, sou consultor independente. A minha pergunta, ela vai pegando aqui o gancho do Cristóvão. Eu nem costumo muito chamar de televisão, hoje em dia eu prefiro chamar de audiovisual. Eu vou mais pela linguagem do que pelo destino, né? Pela taxa. Você vê audiovisual no tablet, no celular, eventualmente na televisão, que é aquela caixinha mais tradicional. A minha pergunta nessa questão do que morre e o que não morre, ela vai um pouco além. Não é a questão da TV morrer ou não morrer. A minha pergunta é o seguinte: a programação linear, ela tem uma tendência a morrer em detrimento do on-demand ou não? Qual é a sua visão a respeito disso?
Olha, é realmente uma pena que alguns dados, como eu disse, não puderam ser exibidos. Mas quando você vai no Thinkbox, quando você vai no Comscore, 84% Estados Unidos, 90% Inglaterra, do consumo de TV linear. Ponto. É esse o número. 84%. O fenômeno TiVo, que disseram que ia afastar a publicidade da televisão, na Inglaterra, antes do TiVo, as pessoas viam em média 38 comerciais por dia. Depois do TiVo, elas veem 48. Porque, veja bem, existe um contrato tácito entre o consumidor e a televisão em que ele aceita a publicidade como forma de pagamento por aquele conteúdo que ele percebe como gratuito. Se vocês pegarem as taxas de acessibilidade que o MediaSense traz todos os anos, televisão, ela chega a mais de 50% das pessoas que entendem como aceitável assistir comercial em televisão. Quando você vai para conteúdos online, não passa de 30%. É por isso que tem o skip. Então, o que você tem que ver é o seguinte: qual parte do cérebro você está usando quando faz uma coisa ou outra? E eu vou por você. Eu não quero usar a palavra televisão, nem falando sobre o box, nem falando sobre o broadcast. E nem quero falar dos outros conteúdos. A questão é, existem alguns momentos em que você quer ver um conteúdo de maneira relaxada. É por isso que eu acredito que a televisão, de maneira linear, ela vai ter muito mais com encantamento e conteúdos que sejam comuns a todos. Por exemplo, nós dissemos que acabou a questão da massa. Nós estamos dizendo que a gente não quer mais um conteúdo linear. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Vai estar disponível no servidor a palestra? Está transmitida via satélite? O que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram aqui porque vocês são seres humanos. Vocês querem ter contato com a informação ao mesmo tempo que os outros. Porque a sua parte emocional quer estar presente. É por isso que o TED é transmitido ao vivo e quem vai assistir presencialmente paga $50 mil para assistir. Então, quer dizer, nós somos seres humanos, ponto. Então, sempre vai ter espaço para TV linear enquanto o homem viver em sociedade. Agora, para você ter conteúdos atraentes, para que a pessoa veja no momento em que ela esteja sendo feito, você cada dia mais vai ter que usar de dados, você cada dia vai mais usar de informação, você cada dia vai gastar mais para ter esses conteúdos, porque esses conteúdos vão ser cada vez mais raros, e você vai ter que ter a forma mais atraente, com qualidade, com relativa significância. Caso contrário, você vai perder esse público. Nós todos temos o tempo do me time, o tempo é meu, eu faço o que eu quero, mas também nós temos o tempo do we time, em que nós queremos fazer coisas coletivas. Normalmente, esses tempos são maiores do que os individuais. Quem consome vídeo por OTT nos Estados Unidos, os heavy users de consumo de vídeos online, eles consomem ainda 5 vezes mais TV linear do que conteúdos lineares. Tá? Isso eu estou dando dados estatísticos medidos cientificamente, tá? Não enquete. A enquete nos desvia porque nós estamos sempre entrando em ambientes controlados. Vocês viram ano passado, esse ano de novo, eu fui na palestra lá do Agent Pai, e quando eu saí me deram uma sacola. Eu abri a sacola, tinha uma caixa com uma antena de papel, de TV pelo ar, e com o print da reportagem do Wall Street Journal que nós comentamos no ano passado. Os milênios americanos descobriram a TV pelo ar. Como? Eles moravam em lares como os meus. Os meus filhos não entendem o que é TV a cabo, o que é satélite e o que é cabo. Eles simplesmente ligam e têm imagem na televisão. De onde vem, pouco importa. Um problema que deu na distribuição da operadora de cabo lá no prédio, e eu falei, pô, o jeito vai ter que ligar na antena aqui para não perder o jogo. E eles, como assim, pai? Ligar, mas como? Meus filhos, eu trabalho em televisão há mais de 35 anos. Então, os milênios, uma das coisas que eles falam é o seguinte: tinha televisão lá em casa, eu não sabia. Quando eu saí de casa, aqui nos Estados Unidos tem aquela regra 18 e 30, né? 18 anos, 30 dias para sair de casa. Saía de casa, não tinha dinheiro para pagar a TV a cabo. O maior consumo de OTT nos Estados Unidos não é um problema etário, é um problema econômico. O OTT é mais barato. Então, eles compravam um pacote não empacotado, não bundled como cabo, não tão caro, e tinha o OTT. E só tinha aquilo que ele só pagava aquilo. Um belo dia, ele espetou a antena na televisão e pegou mais de 30 canais de alta definição, com a programação que ele gostava e que ele comentava, com as séries de televisão que eles veem, com os esportes que eles veem.
E a TV aberta pelo ar nos Estados Unidos, que nunca teve significância, ela chegava na analógica a ter 8,5% de penetração, passou 20% e cresce a 2 dígitos por ano. Então, gente, tirem o olho da tecnologia. Tira o olho de como usar a tecnologia. Coloca o olho nas necessidades humanas, coloca o olho no que você está fazendo. O que nós estamos, de fato, fazendo, por exemplo, o que é que o SBT faz? O SBT não faz televisão, não faz transmissão. Ele usa da transmissão, usa da produção como meio para contar histórias. Ele usa como meio para entregar informação. Ele usa como meio para encantar pessoas que criem o que nós temos, que é a maior rede de fãs do Brasil. O SBT é a TV mais querida do Brasil, contando histórias, criando uma marca. Quando a gente olha o fenômeno de invasão de conteúdos, o que aponta para o futuro é que tem 2 formas que o ser humano vai usar para selecionar conteúdos. Ferramentas de busca e de escolha, de recomendação. Isso não somos nós os líderes. Isso não somos nós que vamos prover. Tem plataformas aí muito mais avançadas provendo recomendações. A outra, brand, curadoria. A confiança que alguém tem de que, ao se associar àquela marca, vai ter uma experiência, de certa forma, esperada. Então, 2 caminhos, e o caminho que nos resta é o caminho do brand, é o caminho de cumprir nossa missão entregando conteúdos relevantes para o público que nos assiste. Bom dia, muito boa palestra, muito boa essa discussão, muito boa palestra, muito boa essa discussão. Meu nome é Vinícius, sou da IBM, e eu tenho uma questão que me chamou a atenção ultimamente. Assim, achei, fiquei impressionado com o volume de engajamento do SBT. E eu fiquei curioso em saber como qual a estratégia, como se faz para esse engajamento se converter efetivamente em monetização. Porque uma coisa que me chama a atenção, me chamou recentemente, são esses números de receita do digital, por exemplo. Facebook e Google se fala que tem 61% de toda a receita do digital. Mas, fora essa receita do digital, o que mais me chamou a atenção num dado recente da Statista é que, em 2012, o percentual de participação do Google e do Facebook era de 6%. Em 2016, passou para 20% de toda a receita publicitária do mundo inteiro. E agora, de 2016 para 2017, passou de 20% para 25%. Ou seja, toda essa receita do bolo publicitário global está sendo capturado por esse duopólio. E, de uma certa forma, todo esse engajamento que é gerado pelas empresas também gera conhecimento para eles. Eu quero saber qual é a estratégia do SBT para transformar todo esse engajamento efetivamente em resultado para o assinante, enfim, para o advertiser. Obrigado. Olha, se eu responder isso, eu perco o emprego. Não, mas olha, é difícil responder rápido, mas eu vou chamar a atenção ao seguinte. No painel que eu fiz no ano passado de Futuro na Mídia, estava o Skip Pease, o Menoni da Google e um representante da IBM, que falhou agora o nome, mas ele é o chief do projeto Watson Media nos Estados Unidos. E veio para o Congresso da Sete. Unânime no painel. Não tem sentido mais falar em velho mundo e novo mundo. Não tem mais sentido falar em novo marketing e velho marketing. Porque o que nós temos é um único mundo. O que nós temos é seres humanos, o que nós temos é publicidade, o que nós temos é marketing, o que nós temos é engajamento, como sempre foi. Nada mudou, isso foi até o tema da palestra do Menoni, ele botou assim, tudo mudou e nada mudou. Porque o que mudou foi a forma de atender. O que não mudou? Não mudou as relações humanas como elas são. Então, tentando responder a sua pergunta. Primeiro, quando a gente fala em promoção e publicidade, a gente tem que lembrar que você tem diversos tipos. Você tem relações públicas, que está em relação com a imprensa, que você passa conteúdo. Você tem a formação de marca e você tem o que chama de resposta direta ou resposta rápida. O que é a formação de marketing? Quando eu construo um posicionamento de uma marca, quando eu construo uma curadoria de benefícios que o meu produto entrega, para que isso possa permear suas decisões. Essa é uma questão que é construída do seu lado não racional do cérebro.
no seu lado emocional. É aí que se constrói engajamento, é aí que se constrói os sentimentos. Eu lhe garanto que a maior das relações que vocês têm, das coisas que vocês gostam e não gostam, vem construída desde a infância por emoções. Não é racional. A pessoa não compra um Harley Davidson por razão. A pessoa não compra um Mont Blanc por razão. Então, essa construção, ela tem a ver com falar com massa de uma forma emocional. Você tem a resposta direta, que os classificados de jornal faziam muito bem, que a prateleira na loja era disputada porque o ponto de colocação do produto valia. Qual é a conclusão hoje? Com o mercado online, muitas das verbas que iam para fazer o ponto de venda estão indo para o online, porque as pessoas compram online e provocam uma reação muito mais direta. Então, quando você olha a receita do Google, do Facebook, que devem ser as empresas que você está citando, elas estão fortemente crescendo, absorvendo o dinheiro que vieram de questões do mercado e de publicidade, de resposta direta. Da construção de marca, houve uma tentativa muito grande, mas isso retrocedeu muito para as mídias tradicionais, pela lógica de formação da publicidade. As pessoas não podem abonar a teoria da comunicação ou a teoria da informação, simplesmente porque acham que o mundo vai se moldar a questões diferentes. Nós temos que cada vez mais retornar à teoria da comunicação, retornar às teorias de marketing e entender como usar essas ferramentas de maneira mais efetiva. Tá? Como é que se constrói engajamento? Se constrói engajamento com relacionamento, se constrói engajamento provocando emoções. É isso que o SBT fez em toda a sua história, é isso que o nosso fundador sempre fez, vendeu sonhos. Tem um ditado indiano que diz: me dê um fato e eu vou ouvi-lo, me dê uma verdade e eu vou acreditar. Me conte uma história e vou lembrar para o resto da vida. A televisão, o audiovisual, conta histórias. E essas histórias criam vínculos. Esses vínculos que nos dão muito do poder de decisão. Esse é o sucesso da reversão do SBT no meio digital. Esse é o sucesso do SBT na mídia tradicional. Criar vínculos emotivos fortes que perduram ao longo do tempo. E como é que você faz isso? Com muita coerência com a sua marca, com seus fundamentos, com seus propósitos. Pergunta da audiência, se não tiver, eu tenho uma. A pergunta da audiência tem prioridade. Eu vou provocar o Roberto aqui, como sempre. Eu gosto de provocar para colocar pimenta, que sempre há controvérsias, né? Desde que eu já dou aula há mais de 30 anos, então eu sempre usei uma coisa que eu criei cedo, chamado 5 Teoremas de Cristóvão, né? E baseado na música popular brasileira. Eu brinco que vai em contradição ao que o Roberto falou. Primeiro teorema eu falo que é teorema de Cazuza. O tempo não para. Se tu parar, tá ferrado, porque o tempo não vai te esperar. O tempo não para. Eu sempre usei isso para estimular os jovens engenheiros que estavam começando a carreira. Segundo teorema, eu usava um teorema de Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não estou dizendo que nada é certo, nada é garantido. Então, eu chamava isso, chamo até hoje nas minhas aulas, de teorema. Primeiro é de Cazuza, o tempo não para. O segundo eu chamo de teorema de Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E a terceira é o teorema de Belchior, que o Belchior fala na música Como Nossos Pais, ele fala que o novo sempre vem. Que o novo sempre vem. Não é que vivemos ainda, mas que o novo sempre vem. O quarto teorema é o teorema do Raul Seixas, né? O Raul Seixas sempre falou: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia formada sobre tudo. Eu não tenho a certeza de tudo que eu falo, é 100% que vai ocorrer. Porque o único que prevê o futuro é o economista, que ele prevê depois que já aconteceu, né? Depois que aconteceu, o economista fala que já aconteceu. E o último é o teorema de Jaque, né? Jaque, o mineirinho. Jaque tá aqui, é um produto mais barato, é melhor, se adapta mais ao meu eu. Já que está aqui, nós troca. Nós com NOS. Tá? Então, o que eu provoco aqui o Roberto, você está dizendo que a TV é eterna, é isso mesmo, ela é eterna, e a vida não é eterna, e a TV, do modo que é hoje, ela é eterna. Como produtor de conteúdo, que aí são produtoras, e você entrega para diversos meios, tá? Ou se ela é eterna, nunca vai morrer, mas a vida morre, mas ela vai continuar sendo por RF. Amanhã você vai ter o Gerson Souto aqui, é pena que você não está aqui. O Gerson Souto é do Conselho Diretor do Projeto 5G Brasil. E eu tenho trabalhado muito com 5G nesses últimos anos. E quando eu ouvia falar de 1 gigabit no smartphone, eu falava: meu Deus, e a bateria, vai para onde? Então, são coisas que
a gente só prevê porque não acompanhou o gap da eletrônica, o gap da tecnologia. Então, a minha pergunta para o Roberto, para provocar ele, é o seguinte: a vida acaba só para quem é espírita, que encarna, né? Mas a TV é eterna? É isso que você quer dizer? Cristóvão, veja bem, as distrações hoje na vida são muitas. Eu acredito que você estava distraído com suas próprias crenças. Eu falo assim, hoje a gente está cada vez com mais distrações. E, às vezes, as distrações maiores são nossas próprias crenças. Os 5 teoremas que você elaborou estão todos no que eu falei. Agora, o que eu estou te falando, e estou falando a todos, e usando aqui parodiando o Menoni, tudo muda e nada muda. Tudo muda porque a forma que nós atendemos, a forma que nós temos contato aos benefícios, mudam, e mudam muito rapidamente. A tecnologia faz isso o tempo todo. Agora, aquilo que nós queremos, as nossas necessidades, aquilo que é o fundamento de qualquer teoria, do marketing, da psicologia, da filosofia, ou seja, o que for, enquanto o ser humano não tiver uma mutação, elas continuam. Nós queremos nos reproduzir, nós queremos nos alimentar, nós queremos nos socializar, nós queremos trocar e adquirir bens, nós queremos uma série de coisas que aí nós atendemos essas necessidades de diversas formas. Se você tirar uma fotografia nua, crua do ser humano, ele é muito parecido há muito tempo. Então, ganha mais, acerta mais e tem mais sucesso, e isso aí vocês, é público, basta buscar os casos do sucesso, aqueles que melhor identificam as necessidades. A Apple não tem a melhor tecnologia, a Apple não oferece os melhores produtos, mas a Apple oferece os produtos que têm maior sintonia com que o consumidor se agrada. Ela tem um vínculo de engajamento efetivo e afetivo muito maior. A Apple começou o sucesso tecnológico que ela tem sendo uma empresa de audiovisual, muito mais da cabeça do Steve Jobs, que você vê que todos os investimentos pessoais que ele fez no campo do entretenimento e do audiovisual, trazendo tecnologia que fosse capaz de atender uma demanda reprimida por falta de oferta. Equipamentos de outros fabricantes embarcam tecnologia mais avançada. A televisão, se você pensar a televisão como um produtor de conteúdos que encantem, de um produtor de conteúdos que sejam desejados por grande parte das pessoas. Se você pensar em algo que nos cria esse engajamento, nos diverte e nos distrai, eu digo que isso tende a durar muito tempo, jamais diria eterno. Televisão, como a gente tinha no passado, ou como tem no presente, vai mudar amanhã. Ninguém acha aqui que o Roberto falou que a televisão vai durar muito tempo, então bacana. Não, porque a televisão está se reinventando a cada dia. O que eu estou dizendo é, existe mercado, existe publicidade para sustentar negócios que vivem de produção de audiovisual e que passam a tirar proveito de outras tecnologias. Por exemplo, esse meio ainda é o dominante, pode pegar várias pesquisas para adquirir a mídia de quem quer criar marca. Mas, para resposta imediata, a televisão era uma desgraça. Agora, com as novas tecnologias de você poder assistir o conteúdo principal numa grande tela e ter um conteúdo secundário na mão, com a interatividade, com uma série de outros recursos que todas as outras plataformas trouxeram, a televisão passou a entrar no jogo. Então, Cristóvão, a televisão, se a gente pensar a televisão como uma definição estrito senso, está morta amanhã. Se você pensar como seu propósito e sua missão, ela tem vida longa, tem vida muito longa. Eu acredito no mercado de massa, eu acredito na publicidade de massa, eu acredito na construção de marcas, e eu acho que isso ainda vai reger o mercado por muito tempo. Como também acredito e acreditamos na empresa que eu trabalho, nas interações individuais, das oportunidades de desenvolvimento individuais, na rentabilização do produto pela venda. Não é à toa que nós fizemos um esforço muito grande para entrarmos atrasados no mercado por TV por assinatura. Não é à toa que nós estamos debruçados em projetos de OTT. E não é à toa que o SBT tem o desempenho que tem nas plataformas digitais. Então, Cristóvão, endosso os seus 5 teoremas, mas chamo a atenção: tire o foco simplesmente da forma com que se atende às coisas. Se você quer realmente ser inovador, e este é o conselho de um dos maiores coordenadores de projetos, ganhadores de prêmios de inovação,
Se o homem quer inovar, ele tem que usar o menos o computador e andar mais com os pés descalços, na grama, na chuva. Porque, veja bem, só aquele que entende realmente os sentimentos humanos, só aquele que realmente tem a essência do homem, é capaz de inovar trazendo soluções que atendam essas demandas. O computador melhora, o computador aperfeiçoa, mas é trazer melhor do que já existe. Quem inova realmente é aquele cara que vê algo que todo mundo que passou por ali não viu. É aquele que oferta algo diferente de qualquer outro e que ninguém antes pensou naquilo. Essa é a verdadeira inovação. Nós temos que aprender a inovar. E aí, Cristóvão, acho que atendendo muito o que você quer. Se tem alguém aqui, sentado na cadeira, achando que sabe o suficiente, ou o que faz é bom o suficiente, cuidado. Você pode chegar ali na porta e encontrar algo totalmente novo que você nunca imaginou. É por isso que as pesquisas de futuro não se faz perguntando o que as pessoas acham ou não acham sobre algo. É por isso que é tão importante descobrir as técnicas de Agile e de Scrum, em que as pessoas encurtam os ciclos de produção e ofertam o produto cada vez mais rápido, uma oferta mínima aceitável, em que o produto não está acabado, e deixa que o próprio consumidor molde o produto final. Porque o novo, ele dá certo ou errado pela experimentação. É muito difícil o ser humano imaginar o novo sem nunca tê-lo usado. Então, a afirmação que eu tenho, o meu produto é melhor, não tem nada que ameace o meu produto, cuidado. O seu vizinho do lado pode estar com uma oferta muito mais adequada e tomar todo o seu mercado. Última provocação, se não tem pergunta para a plateia, vou fazer a última para nosso coffee break de relacionamento. A última provocação é sobre regulatório. Cara, tudo que tem televisão tem que ter break. Esse é o melhor break. Break, mas esse break não é patrocinado, né? Esse ano nós conseguimos trazer muito mais gente do SBT. Queria agradecer aqui. Já tem um patrocinador aqui na frente, ó, se manifestou aqui, o Rodrigo. Rodrigo, tem pergunta? Não, patrocínio. Hein? Patrocínio do Coffee tá. Break. Não, eu vou falar sobre patrocinador já, o teu site eu agradeço. Esse ano nós conseguimos atrair mais gente do SBT, porque o pessoal sempre reclamava comigo, pô, Cristóvão, lá tua terra, lá no Rio, só tá Globo, hein? Tudo é Globo, Globosat, Telecine, e eu alugando meu ouvido. Fala, rapaz, libera os teus engenheiros, libera os teus funcionários para dar palestra. Você prende lá. Quer dizer, eu falava grosso, falo grosso com os diretores, libera para ele dar palestra, libera para ele ajudar a gente. Se a Globosat está lá, é porque estão liberando eles. Se a TV Globo está lá, é porque estão liberando eles. Se a Telecine está lá, é porque estão liberando eles. Esse ano nós conseguimos trazer bastante gente do SBT. E ano que vem a gente quer trazer mais gente da Band, quer trazer mais gente da Record, quer trazer mais gente da TV Brasil, de quem quer que seja, que é o espaço democrático. Mas a última provocação em homenagem ali... Se você arranjar patrocínio para trazer o pessoal, o SBT agradece. Oi? Se arranjar patrocínio para trazer o pessoal, o SBT agradece. Não. O patrocínio, o Silvio Santos vem aí, cara. É a do baú da felicidade que vai retornar. Vem cá. Agora, brincadeiras à parte. Vou fazer sobre regulatório. É pena que não deu para trazer a apresentação aqui para vocês. Tem coisas super divertidas. Tem uma imagem que eu lembrei agora que vale a pena comentar com vocês. Eu sou baiano e fui à Praia do Forte, da época que meus pais ainda estavam vivos, 5 anos atrás, né? Perdi recentemente pai e mãe. Mas nós fomos lá em Praia do Forte comemorar o aniversário de casamento deles. E aí eu e meu irmão mais velho alugamos 2 quadriciclos. E a gente resolveu fazer uma expedição por uma reserva que tem lá, muito bonita. E que, infelizmente, agora não façam isso porque está tendo assalto a cavalo, né? A bandidagem chega em qualquer lugar. Os caras chegam de cavalo e assaltam. Então, nós fomos adentrando pela mata com os quadriciclos. E uma aventura bastante interessante. E eu acabei tirando foto, tinha um barraco de sapé, né? Quem não sabe o que é sapé, aquela madeira trançada com o barro batido. E o cara tinha uma antena parabólica e escrito em vermelho, na própria parede, aluga-se DVD. Cara, as pessoas atendem as necessidades. O movimento de OTT, Cristóvão, como eu disse, muito mais do que geracional ou muito mais do que idade, ele é um movimento econômico nos Estados Unidos. Só que tem um problema. As pessoas estão começando a descobrir também que quando ele quebra um pacote bundle, que ele pagava $100, e compra um pacote de $15 no OTT, ele, para ter todo o conteúdo que ele tem, se ele for somar os vários pacotes, ele paga mais de 100. Então, a economia é imperativa. E você vai ajustando. Quer dizer, o que é o futuro exato? É um ajuste, é uma negociação entre quem paga e quem vende. Qual é o futuro certo? Não sei.
Eu sei o seguinte, é mais fácil prever do que nós participarmos da construção. E isso, Liliana, eu sei que você sabe, mas é um dos propósitos da SET. É escrever esse futuro aqui no Brasil. Já está na hora do café, mas eu vou fazer a última provocação a ele. Se você se candidatar a presidente da SET, você é meu candidato. Você tem meu voto, meu palanque e vou para as ruas bancar a sua candidatura como presidente da SET. Então, eu estou aqui, não tenho autoridade, porque eu não sou da diretoria, mas não sou a diretoria. Mas seria muito grato você retornar presidente da SET. Todos os presidentes foram maravilhosos, como a Liliana está sendo, mas ela já está, coitada, trabalhando muito demais, a carga está pesada. Nós estamos precisando da sua ajuda lá, rapaz, tá? Estamos precisando. E uma última provocação. Cristóvão, honrado com o convite, eu vou te fazer uma pergunta bem baiana que você vai entender. Bebeste? Está falando de tudo? É Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa é assim, decide só em cima da hora. Não, mas a SET Sudeste toda, ela vai ser baseada nessas provocações, porque é o que ele falou mesmo. O enquete não é um Ibope, não é uma estatística. Ele falou com toda a propriedade, mas é fazer liberar. Eu tinha mais perguntas, mas o café já estouramos 15 minutos. Eu ia fazer uma provocação se... Ali tem uma TV, eu tenho que saudar os outros patrocinadores também. A SES está com a antena aqui. A SES, eu queria que todos vocês estassem aqui fora, são 4 antenas de satélite, porque eu sou engenheiro de RS, sou engenheiro de satélite. Então, tenho que trazer algumas coisas. E está Ultra HD, uma TV lá, especialmente eu quero agradecer aqui o Jurandir Pitts, tá? Da SES, meu companheiro antigo, tá? O Jurandir Pitts, que é o VP aqui da América Latina. Está uma TV Ultra HD aí no hall, para vocês verem. Cabo HDMI especial correndo aqui. Tá? Ok? O IRD está lá dentro. LNB, aqui tudo. Vindo programação dinâmica. Também tem uma anteninha outra de antena para barco. Que hoje a gente já faz contribuição entrando direto, espetando, streamando direto. Tá? Eu ia ter uma provocação para ele, que é RF, que eu ia perguntar a ele, não dá tempo, se a regulamentação não segurando o espectro, não limita a gente para o 4K HDR, por exemplo, para que coisas novas, você mesmo, com muita propriedade, falou, que o novo sempre vem, e vem coisas novas. E a gente está aí limitado para o espectro, hoje a gente só está até o canal 51, a tecnologia evolui, o coreano conseguiu, o japonês conseguiu, mas isso aí fica para um ponto papo. Eu respondo rapidamente. Rápido. Bem, se a gente perguntar a qualquer ente econômico qual é o melhor uso do espectro, ele vai responder sempre que é melhor para o serviço dele. É o quê? É melhor para o serviço dele. E aí eu provoco vocês. A melhor coisa é o placar do jogo. Olhem o placar do jogo. Olha quanto tem de espectro alocado no Brasil para a televisão, olha quanto tem para a telefonia. Olha em relação ao mundo. O Brasil é o segundo país de maior alocação de frequências para comunicação móvel das Américas, só perde para os Estados Unidos. E o uso não é total. Por outro lado, o espectro tem que ser reservado para serviços de audiovisual e televisão? Não sei. Ambientes como esse é que tem que confrontar claramente e tem que tentar ouvir a população também para entender o melhor uso do espectro. Qual é o melhor uso do espectro? Aquele que melhor servir a população. Por fim, muito rapidamente, contar uma historinha aqui muito rápido, aí, usando o provérbio indiano. Outro dia eu fui buscar minha esposa no aeroporto, que vinha num voo de Salvador, e o voo atrasou horas. Eu preocupado, meu Deus do céu, e horas, até que ela chegou. Eu disse, puxa, como é que foi? Ah, não, o voo atrasou, eu fiquei no aeroporto, mas olha, foi ótimo. Encontrei uma senhora, conversamos um bocado. A senhora era maravilhosa, pensava igualzinho a mim. É isso que a gente faz, gente. E é isso que não deve fazer. Eu desafio a vocês o seguinte, bebam de fontes que nunca beberam. Leiam mais, procurem ler dados objetivos, procurem interpretar os dados e mais, confrontar os dados. Vocês vão ver que muitos dos dados que a gente vê todo dia nas manchetes dos sites e dos jornais e da própria televisão, na hora que você confronta 3, 4 fontes, você tem uma dúvida. É ali que está a oportunidade de aprender, é ali que está a oportunidade de inovar. Usem dessa entidade para trocar informação, usem dessa entidade para discordar. Não é o consenso que é valioso, é a discordância que cria. Quanto mais discordar, mais aprendemos. O agradecimento que eu fiz ao vir aqui, fora abrir a janela do hotel hoje e ver Cristo Redentor e Pão de Açúcar, que eu fiquei logo no aeroporto ali para ficar mais fácil, e aí fui surpreendido com a greve de táxi, mas
Fora isso, eu agradeço muito pelo seguinte: quando eu vim para cá, eu tive que me preparar para falar com vocês. E eu sabia que a impressão de todos era contrária aos dados e aos números que estão patentes. E aí você começa a ler, começa a refletir, começa a pensar, começa confrontado, e aí é que você aprende na divergência. Essas provocações do Cristóvão é que me enriquecem, porque ao ouvir as provocações, ou eu fortaleço algumas opiniões, ou as mudo. Conversar significa mudar junto. Então, este ambiente que a SET propicia, usem desse seminário, e parabéns ao Cristóvão, parabéns à Liliana pelo programa. Eu estava vendo o programa, infelizmente não vou poder ficar, mas ele realmente traz uma diversidade de temas. Mas usem uma postura reflexiva. Ninguém aqui é capaz de ensinar nada a ninguém. O máximo que a gente consegue é provocá-los. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço ao Roberto Franco, muito obrigado ao SBT, obrigado ao Roberto Franco, e, mais uma vez, pelo esforço, todo esforço ser feito.